me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então vamos lá, com a graça de Deus, com a divina vontade, continuar esse estudo da Escolinha da Divina Vontade. Assim, é muito importante a gente nada parar a gente, né? Às vezes a nossa vida tá tão cheia de coisas, um turbilhão de coisas, né? Na cabeça e acontecendo muita coisa, e a gente às vezes, a gente é humano, a gente fica um pouco, como Jesus falou esses dias, a nossa alma é um céu que tem um sol, que é Ele. E de vez em quando vem umas nuvens, né? Umas nuvens, e aí tem que passar essas nuvens. Tem alguma coisa que acontece que a gente fica inquieto e nervoso. Mas isso não... Porque o nosso humano, ele é assim... Quando a gente está numa situação complicada, né, de mudanças e tudo, a nossa tendência é paralisar. Paralisar, tipo, o que você está fazendo, ficar paralisado no medo, na angústia, e não continuar fazendo o que você está fazendo. Continuar o bem começado, né? E aí isso faz... Isso não é isso, né? Não é a divina vontade, não quer isso. Tem que continuar firme no nosso posto, firme fazendo o que você já estava fazendo. Então, independente do que acontecer, do estado que eu tiver de ânimo, de preocupação, eu estar aqui falando, ou estudando o livro do céu, rezando, conversando com Deus, como eu sempre faço, e todos nós, né? Isso serve para todos isso. E aí, o que aconteceu? Por que eu tô falando isso? Porque na sexta-feira eu passei um susto muito grande, assim, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com medo. Os meus nervos se afloraram, eu fiquei muito nervosa. Nem sei, assim, juntou muita coisa, né? Eu fiquei nervosa demais, muito nervosa. Porque eu fui convidada para assumir uma responsabilidade muito grande, onde eu trabalho. E até então, assim, eu já sabia que eu ia assumir essa responsabilidade há uns 15 dias, mais ou menos. Eu já tinha conversado com Jesus, ele já tinha me falado qual era a vontade dele. Né? Conversei muito com a Aline, conversei com meu esposo, conversei com Jesus. E ficou muito claro, é pra ir, é eu que tô te chamando. Tipo assim, igual quando... Aí foi engraçado que ontem na catequese, na turminha da catequese, o tema do encontro era confiar em Jesus. Era de confiar em Jesus. E o texto era... Vou pegar aqui
o livrinho da catequese que eu tenho, que eu tenho para fazer os encontros com as criancinhas de 5 anos. Mas eu tenho um livro que fala de Jesus, assim, que ensina, pega a Bíblia e... eles são muito pequenos, Michelle não entende, mas eu não deixo de falar com eles. Isso, 5, 6 anos a turminha. É o objetivo. Em ti, Jesus, posso confiar. E o texto era sobre Pedro, a parte que o Pedro caminha sobre as águas e para de olhar para Jesus e afunda. E aí é como se... Aí eu vi, assim, essa cena nesse episódio, né? Jesus me chamando, eu que estou te chamando, tá lá do outro lado. Jesus está no meio do mar, tempestuoso, eu que estou te chamando, eu quero que você venha para cá. É para você atravessar esse mar e vir, que eu que estou te chamando. Olha para mim, confia em mim. Mas se eu faço como Pedro, ele fala, né? Se és tu, Senhor, me chama então para eu ir até ti caminhando sobre as águas. Jesus, vem, pode vir. Você olha assim, é uma tempestade. O que acontece, o que foi me proposto assim fazer, né? É uma responsabilidade muito grande. Eu vou enfrentar tempestades. Mas aí Jesus está me chamando. Pode vir, minha filha, confia em mim. Olha para mim. Mas se você ficar olhando para baixo, para sua miséria, para sua incapacidade, para suas limitações, para tudo que vai acontecer, para tudo que os outros vão falar e tudo, você vai afundar, igual Pedro. Não olhar para si mesma. O que é não olhar para si mesma? Eu não tenho nada. Se eu for olhar para mim mesma, eu não vou nem levantar da cama. Eu vou ficar paralisada e não fazer nada. Se eu for olhar para mim mesma, eu não vou. Eu vou falar, não é possível. Eu me afundo no mar do medo. Aí eu tava explicando para as crianças. A menininha falou assim, tia, hoje a minha mãe falou que era para eu arrumar a cama e eu não conseguia arrumar a cama. Eu tava com preguiça. Aí eu falei, pois é, e Jesus estava lá do outro lado te chamando. Vem arrumar a cama. E você viu o mar de preguiça e tinha que caminhar sobre ele. Sobre esse mar da preguiça, e não olhar para a preguiça, olhar para Jesus que estava te chamando para arrumar a cama, e aí você ia arrumar força para arrumar a cama. Aí contei para elas a história também do que eu fui chamada e que eu fiquei com medo, que eu tive que olhar para Jesus para entender que era Ele que estava me chamando. Quando a gente entende, aí assim, quando a gente entende que é Deus que está lá te chamando, que é Deus que está chamando, que é a vontade dEle, você vai. Porque você sabe que Ele vai fazer você caminhar sobre o mar. Que Ele vai estar com você e Ele não vai te deixar afundar. Agora, causa o que a gente tem que fazer num caso desses, né? De fazer um discernimento muito bem feito para saber realmente, é Deus que quer que eu vá? Porque foi um convite, não foi uma imposição assim, ó, você vai ter que assumir essa responsabilidade, é obrigatório. Se você não assumir, você vai ser demitida. Não foi assim a história. Foi um convite. Eu tinha a opção de não aceitar. Eu tinha a opção, se você não quiser agora, não tem problema. Eu queria muito que você fosse. A pessoa que tem o perfil aqui para assumir essa responsabilidade hoje é você. Eu olho para todos e não vejo nenhum. É você que eu quero que assuma. Se você não quiser, eu vou ter que chamar alguém de fora. Mas você não é obrigada. Conversa reza, eu sei que você tem fé, reza, conversa com seu esposo. Eu falei, realmente, eu não faço nada sem conversar com meu esposo. Meu esposo, para mim, é o sacerdote. Ele que decide, eu só faço a vontade de Deus. Então, Deus vai revelar para ele se é a vontade dele e eu vou. Então você me dá a resposta hoje ainda, amanhã? Não, amanhã eu te dou a resposta. Porque eu tenho que conversar, eu tenho que discernir. E falei sim. E são uns 15 dias. E na sexta-feira, e ele tinha que, para eu assumir essa responsabilidade, umas pessoas teriam que sair. E isso causa um burburinho muito grande, né, assim, na equipe.
E aí na sexta ele falou, hoje eu vou avisar as pessoas que vão sair e que você vai entrar. Eu, tá bom. Mas aí na hora que ele falou, ele avisou a pessoa que ela ia sair e isso causou um burburinho tão grande lá. Todo mundo falando, todo mundo assustado, todo mundo falando um monte de coisa. E eu lá sem saber fazer, sem saber se ele tinha falado que eu que ia assumir, eu não sabia o que fazer, eu não sabia. Enfim, eu nem sabia. Fiquei assim. Ele avisou e saiu para um. Não me chamou. Ele tinha outro compromisso, ele avisou para a pessoa e saiu. E ficou lá o alvoroço, né? De pessoas falando, e eu lá sem saber o que foi. Fiquei lá. E de repente chegou ele tinha saído, né? O gestor, que é o responsável por tudo, ele saiu. E aí quando ele saiu, veio uma pessoa de fora, de outra área. E esse homem dessa outra área, ele só chama a gente quando tem problemas muito graves. Quando ele liga ou quando ele manda e-mail, é para resolver problemas assim bem graves. E aí nessa hora eu estava lá nesse burburinho, esse alvoroço, e ele chegou procurando o meu gestor. Chegou na porta lá e ele não estava, o gestor não estava, e ele estava junto com mais 2 homens. Quando eu olhei para ele, que eu vi ele, eu fiquei tão assustada. Eu já estava assim nervosa, quando eu vi ele vindo pessoalmente, quando ele liga ou quando manda e-mail, é problema sério, imagina quando ele aparece pessoalmente, isso que vem na minha cabeça. O mundo nossa, deve ter acontecido uma coisa muito grave para ele vir aqui uma hora dessa. Era sexta-feira, 5 horas da tarde, ele vindo pessoalmente. Eu fiquei muito nervosa. Aí eu fui lá e falei, nossa, o que foi que aconteceu? Ele, calma, Michelle, eu só vim visitar seu chefe. Eu falei, sério? Não, você tá de brincadeira, sério mesmo. Sexta-feira, 5 horas, você vem aqui com mais 2 pessoas, acompanhado, você veio só visitar ele, até que eu entendi que realmente ele ia lá só fazer uma visita para poder, para poder apresentar umas pessoas. Eu já tinha ficado nervosa. E minha cabeça começou a doer. Minha cabeça começou a doer por causa do susto, por causa de tudo que tinha acontecido. Minha cabeça começou a doer. Doer, mas assim, uma dor leve. Quando foi no sábado, ontem, sábado, foi sábado à noite, sábado à tarde, minha cabeça doeu tanto, mais tanto, mais tanto. Parecia uma panela de pressão que ia explodir. E minha pressão subiu. Minha pressão ficou alta. E eu comecei a vomitar. Tem enjoo, náuseas. E a cabeça doía. E quando eu tinha náuseas, a cabeça doía mais ainda. E eu tomei remédio. Fui pra catequese. Dei a catequese pros meninos. Quando eu voltei, eu falei, eu vou na farmácia comprar o remédio. Eu não tô aguentando de dor. Tá piorando. E se eu não tomar o remédio mais forte, vai piorar. Eu sei que vai piorar. Fui na farmácia, comprei. Voltei pra casa, deitei. Não melhorava. Só piorava a dor. Só piorava. Só piorava a dor, só piorava. E aí, meu marido que falou, Michelle, se você quiser ir no hospital, aí que veio uma luz assim, eu tenho que ir no hospital. Porque eu pensava que eu ia conseguir. Se eu ficasse quietinha, deitada, tomando remédio, tomei Neosaldina, tomei outro remédio lá que a minha amiga indicou, não passou. E meu esposo, você vê tanto que Deus cuida da gente. Meu esposo que falou, se você quiser ir no hospital, aí eu é Deus falando, porque eu não vai passar. Eu não sabia que minha pressão estava alta. Cheguei no hospital de um jeito que a moça me deu aquela pulseira de urgência, de emergência. Rapidinho eu fui atendido, o médico me deu remédio na veia para dor, deu anti-inflamatório, deu, como é que fala? Anti-inflamatório, analgésico e esqueci o nome lá, um remédio Decadon, ele é corticoide. Aí eu falei, doutor, eu tava ficando perturbada de tanta dor. Aí você fala, ai Michelle, mas como assim? Você não é filha da divina vontade? Você não vive no reino da divina vontade? Não é só paz e amor, só paz. Gente, é humano. Eu tô contando isso pra vocês aqui para relatar a vida na divina vontade. De uma forma assim, real. É real, a gente é humano. O nosso corpo, ele sente. Nós não somos perfeitos. A gente continua sendo uma criatura muito miserável e cheia de limitações. Eu fiquei nervosa.
E isso desencadeou uma enxaqueca. Eu fiquei nervosa mesmo. Mas você não devia ficar nervosa, você tem que aceitar a divina vontade. A minha alma aceita. A minha alma aceita, mas o meu corpo não vai junto. Ele sente medo. Ele treme diante das circunstâncias. E é normal isso. Nós somos humanos, criaturas. Nossa força está em Deus. Na alma. O corpo pode não corresponder igual a alma está correspondendo. Ela não consegue, a alma não consegue dominar plenamente o corpo. Eu entendo que, com o passar do tempo, esse domínio ele vai se estendendo para o corpo cada vez mais. Assim, era para eu ficar nervosa com outras. Eu vivo numa rotina muito intensa de resolver problemas. Eu vivo, gente, vocês não têm noção do quanto eu sou. Do quanto eu sou colocada à prova, assim, a minha mente colocada à prova, a minha emoção colocada à prova o dia inteiro, com problemas muito sérios para resolver em 10 minutos. Tipo assim, tem esse problema e tem que resolver até tal hora. E eu sempre estou no meio desses problemas, sempre eu estou no meio. E eu não sentia nada, mas na sexta eu senti. Na sexta-feira. Então, assim, eu acho que é com o tempo, isso vai amenizando, mas como eu vou assumir algo que é novo, esses problemas eu já estou acostumada. Quando aconteceu a primeira vez esses problemas, eu ficava mais nervosa. Depois, com o tempo, eu fui aprendendo a lidar com isso, é um exercício. Agora, como eu vou assumir uma nova responsabilidade muito grande, eu fiquei muito nervosa e veio essa crise de enxaqueca. Aí eu fui pro hospital, cheguei lá, minha pressão estava muito alta. E tomei esses remédios todos e eu falei com o médico. Essa parte que eu quero falar com vocês, assim. Que é importante a gente entender, a gente saber entender o nosso corpo e entender que somos limitados. Antes de ir pro hospital, eu falei assim, Senhor, eu tô tão perturbada que eu queria tomar um calmante. Eu falei ainda o nome do calmante. Nossa, Senhor, eu tô tão perturbada que veio esse pensamento na minha cabeça. Eu tô tão perturbada que eu queria tomar um remédio e apagar, porque eu não tô conseguindo me dominar. Eu falei desse jeito pra ele, tipo assim, Senhor, eu não tô conseguindo dominar essas emoções do meu corpo. Eu queria apagar, porque minha cabeça não para de doer. Eu sei que o gatilho para isso, que a minha cabeça tá doendo cada vez mais, é porque eu tô nervosa e eu não tô conseguindo me acalmar. Mesmo eu confiando no Senhor, veio esse turbilhão de coisas e eu não consegui me acalmar. Mesmo com Jesus dentro de mim. É o corpo, gente, é hormônio, é nervo, é o cérebro, é humano. E aí, a hora que eu cheguei lá, eu falei com o médico, eu falei, doutor, você vai me passar alguma coisa? Eu queria que você me passasse alguma coisa pra eu dormir, que eu tô ficando perturbado com essa dor. Aí ele falou, eu vou te dar um calmante. Aí, Jesus, eu já tinha falado pra Jesus que eu queria, né? E o médico falou, eu vou te dar um calmante pra você dormir. Porque realmente, se eu não dormisse, a pressão não baixava. E aí eu apaguei. Meu marido me ligou várias vezes, eu não vi o telefone tocar. Ainda bem que eu tinha dado o negócio. Ele veio embora, trouxe as crianças, ficou aqui, chamou minha cunhada para vir para cá para ele poder me buscar depois. E eu apaguei de um jeito que eu não ouvi o telefone tocar, não ouvi ninguém me chamar. Ele tava com um papelzinho para entrar de acompanhante, ele entrou, foi lá onde eu tava e me chamou assim, me levou para casa. E aí ontem eu fiquei o dia inteiro deitada, assim, mais quieta porque o médico falou, dor de cabeça. Quando tem uma crise, assim, de enxaqueca, você tem que tomar remédio de hora em hora, assim, no horário, sabe? De 8 em 8 horas, 6 em 6 horas. Todos os remédios que você tomou aqui, você vai tomar em casa. Enfim. Aí eu fui conversar com a Aline, né? Contar o que aconteceu. E Jesus que falou através dela. Michele, você vai assumir uma responsabilidade muito grande. O nosso corpo, ele treme. A nossa alma confia em Deus e dá uma sensação assim, meu Deus, parece que eu não confio no Senhor. Por que eu tô nervosa desse jeito? Sabe? Você fica parecendo... se a gente não... Por isso que eu falo, ter um filho da divina vontade, ter mais filhos da divina vontade na terra, ter outros Jesus nas pessoas é maravilhoso. Senhor, obrigada.
porque eu ia ficar pensando que eu não estava na divina vontade, que eu estava... Sabe, você tem que ter para quem desabafar. O que cura é a gente desabafar, deixar sair. Não só para me curar, mas para virar orvalho benéfico o que acontece. Tudo o que acontece na nossa alma é divino. E quando você fala, você desabafa. Você desabafa o que Jesus está, a vida divina, o que está acontecendo em você, na sua vida. E aí você, colocando isso para fora, lá no grupo eu falo com mais detalhes, eu falo tudo que aconteceu aqui eu venho e falo. Então isso vira um orvalho benéfico, o desabafo de Jesus. Aí eu contei mais coisas que aconteceu que me fizeram ficar nervosa. Além disso, teve outras coisas muito difíceis que eu ouvi em relação à situação das almas das pessoas. E eu fiquei muito nervosa com isso também. Com o estado que está as almas. Eu fiquei muito nervosa também. Isso também fez eu ficar nervosa. Enfim. E assim, é uma luz pra gente, sabe? Pra gente entender isso. Nós somos... O nosso corpo às vezes responde assim. Quer ver o que Jesus falou comigo? Quando eu mandei a mensagem para a Aline, quer ver o que ele falou? Foi muito importante o que ele falou para todos. Porque a gente vive para doar, né? Não vive só para mim, a gente vive para doar a nossa vida. Então foi o que Jesus falou sobre isso. Ele falou que eu tenho que fazer tratamento. Para procurar um tratamento, procurar um médico, procurar um neurologista para cuidar da enxaqueca, porque eu tenho crise de enxaqueca. Enxaqueca não tem cura, enxaqueca tem tratamento. Quando acontece a crise e tentar não disparar o gatilho da crise. E o gatilho da crise que eu vi que aconteceu comigo foi o estresse. E eu estava também no meu ciclo menstrual, no fim do ciclo. Mas do jeito que aconteceu, nunca tinha acontecido tão forte assim. Então ela falou, tem que fazer um tratamento, porque eu vou assumir uma responsabilidade muito grande. E o humano fica mesmo em pânico, o corpo sente. Mesmo que sua alma esteja confiante, seu humano sente a si mesmo. Mesmo que o corpo responde naturalmente ao humano, que desconfia, o humano desconfia. O divino que está em você, a alma, ela acredita em Deus. A sua inteligência, memória e vontade estão unidas com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero, eu vou assumir. Eu sei, é a sua vontade? É, então é também a minha. Você confia em mim que eu que vou estar em você fazendo tudo? Sim, eu confio. Eu falei isso de todo o coração, eu sei, a minha inteligência sabe, a minha vontade quer, mas o corpo humano sente a responsabilidade. Então você precisa saber conectar a alma com o corpo enquanto não sabe que é natural. Você precisa conectar a alma com o corpo. Enquanto não sabe que é natural, faz um tratamento. Então, enquanto até acontecer até conectar o meu corpo e a minha alma, eu preciso fazer tratamento, tomar remédio. Para dor de cabeça, para enxaqueca forte, tomar remédio. Quando assim que começar a dor, né, eu ir para o médico e perguntar. Pedir o médico para me dar remédio para pressão. Se a pressão aumentar, pedir remédio para dor forte. Aí foi engraçado que o cara que foi lá, que eu falei que ele só vai levar problema sério, ele falou assim, nossa, quando ela me viu, a alma dela saiu do corpo, parece. De tanto que ela ficou assustada. Eu até esqueci de contar esse episódio para quando eu conversei com as meninas, com a Aline. Eu nem contei mais esse detalhe. O cara falou, você ficou tão assustada que sua alma saiu do corpo. Realmente, tipo, a alma não tava ali mais, só o corpo tremendo de medo. Gente, porque realmente, gente, quando ele liga, meu Deus, é só bomba que ele traz, problema, sério. E ele veio pessoalmente, sexta-feira à tarde, eu falei, nossa, pra ele vir aqui, já veio assim na minha cabeça. Então, aí, ela falou, a nossa cura é soltar tudo na partilha.
depois que soltei, sinto que virou orvalho. Por que a nossa cura? Por que Jesus falou isso? Porque eu estava sofrendo pela situação das almas. A situação das almas me deixou muito nervosa também, preocupada, sentindo dor, sofrendo por ver a situação das almas, situação degradante das almas. E aí, o que é cura? A nossa partilha vai curar, porque eu vou falar sobre isso, sobre o que está acontecendo com as almas. E Jesus vai falar e vai explicar, e isso vai virar um vale benéfico para as almas. E aí você fica tranquila, porque você produziu o que você quer. O que você quer junto com Deus, que é o bem das almas e a glória de Deus. Então você fica tranquila, porque você vê a situação que está. Você sabe, Jesus fala, Deus fala o que é e o que precisa ser produzido, que a luz, vem a luz, vira luz, tudo vira luz. O que a pessoa fez e o que ela devia fazer, a gente fala sobre esse assunto. E isso vira luz, vira orvalho benéfico em todas as mentes, passado, presente e futuro. Então isso é uma cura, porque a gente solta. Sinto que vira orvalho, creio e fico vazia. Pronto, Jesus já falou a dor dele, eu aceito que ainda tem os problemas, mas creio no poder de Deus para salvar mesmo assim. Então a gente vê o problema das almas, mas você solta e vira orvalho benéfico. Os problemas podem continuar. A situação que eu vi das almas, os problemas delas, pode continuar. Pode ser que, mesmo eu falando, aí eu não posso pensar assim, nossa Jesus, eu já falei, já contei, já fiz a partilha, e as pessoas estão do mesmo jeito, elas não mudaram. E aí eu não produzi o orvalho benéfico, não fiz um ato na divina vontade. O que aconteceu? Não é um milagre dos milagres? Não, não é assim. Eu aceito que ainda tem os problemas, que as pessoas vão continuar comportando do mesmo jeito, mas creio no poder de Deus para salvar mesmo assim. Porque elas continuarem fazendo o que elas estão fazendo é a vontade de Deus permissiva, deixando elas na liberdade delas. Elas têm liberdade para continuar fazendo o que elas estão fazendo, a vontade humana delas. Mas eu creio no poder de Deus para salvar mesmo assim todos, que tudo vira luz, que a hora da verdade pode tudo e fica em plena paz. Eu sei que pode ser que durante toda a vida delas elas vão continuar fazendo o que elas fazem, desordenadas, mas eu creio que o orvalho benéfico é poderoso, creio no poder de Deus, creio que na hora da verdade Ele pode salvar. Pode ser no último, pode ser na beira da morte, que Jesus vai mostrar para elas tudo o que aconteceu, toda a forma que elas agiram, e que às vezes fizeram coisas que não fizeram com a intenção maldosa de ofender a Deus, porque elas não tem vezes que a gente age de um jeito não para magoar ninguém, não para ofender ninguém, mas você não sabe fazer o certo, não sabe a vontade de Deus, não sabe o que é a ordem dada por Deus e faz da sua cabeça, mas sem a intenção de estragar, de ofender, de magoar as pessoas, mas muito, magoa muito a pessoa e nem fica sabendo que magoou e tudo fica desordenado, treme mexe com várias pessoas, causa vários problemas, mas você não teve a intenção. Só que também você não faz o que é certo, não consegue fazer o que é certo, não consegue falar a verdade. Às vezes falar a verdade cara a cara para uma pessoa, fica falando para um e para outro e não fala diretamente para a pessoa. Mas Deus, eu confio no poder de Deus e isso me deixa preocupada, Senhor, essas almas. E aí eu falo, vira orvalho benéfico e eu creio no poder de Deus na hora da verdade e fico em plena paz. E outra coisa que acontece que deixa a gente em paz, a cruz. A cruz. Ó. O que acontece? Aí a pessoa age de uma forma desordenada. Mesmo sem a intenção, ela age de forma desordenada e isso gera consequências. Sofrimento. Cruz. E a pessoa aceitando a cruz é a salvação dela. Porque o comportamento dela gera consequências. Gera consequências. E aí
Isso é cruz. E o que Jesus fala da cruz? Jesus é bom demais. O que ameniza é a cruz, que é as consequências, o sofrimento que vem do comportamento das pessoas. O que ameniza é a cruz antes da morte. Lembra do texto da cruz antes de morrer? Então, além dessa pessoa, as pessoas fazem coisas desordenadas, isso gera uma consequência. Além dessas consequências que geram, também tem outras cruzes que a pessoa passa na vida. Doença, humilhações, perseguição, sei lá, qualquer coisa que vem de sofrimento e a pessoa aceita, isso é o acordo que ela faz com Deus, para ganhar o reino de Deus, para ir para o céu. A pessoa negocia com a cruz. Quer ver o trecho da cruz? A cruz serve de intimação, advogado e juiz à alma, para tomar posse do reino eterno. Tá vendo? Deus é maravilhoso. Ele manda a cruz e a pessoa aceita a cruz, está vivendo aquela cruz. E eu vejo essas pessoas vivendo cruzes pesadas, muito sofrimento, dores, muitas dores. E elas aceitando é a negociação delas para o reino. Então, aí tá vendo? Quando você fala que você solta tudo e Jesus vai falando, aí você fica tranquila, tá bom, Senhor. Eu sei que a situação está complicada, mas eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós. Minha filha, os sofrimentos, as cruzes são como tantos citatórios que eu envio às almas. Se a alma aceita estes convocatórios, ou que anuncie a alma que deve pagar alguma dívida, ou que seja um aviso para que faça alguma aquisição para a vida eterna, aí a cruz vem como uma citação para quê? Um aviso para que faça alguma aquisição para a vida eterna. Quem já não está no pecado e Deus quer embelezar mais ainda essa pessoa, ela já está salva, ela já está assim, já está no caminho de santidade, já não ofende mais a Deus, mas ela está sofrendo. O que é esse sofrimento? Aquisições para a vida eterna, embelezando a alma mais ainda, deixando a pessoa mais parecida com Jesus. Jesus não tinha nenhum pecado, nenhum. Ele é santo, santo Deus. E ele sofreu. Então você vai ficar parecida com ele. Se você não tem pecado, não está vivendo pecado, não ofende a Deus e está sofrendo, você está sendo cada vez mais assemelhada a Jesus, que também foi assim. Agora também tem a alma que anuncia a alma que deve pagar alguma dívida. Uma cruz anuncia a alma que deve pagar alguma dívida. Uma alma que fez alguma coisa desordenada contra a vontade de Deus. Então anuncia para ela para pagar uma dívida, para pagar com a cruz, aqui em vida. É muita bondade de Deus. Ela fez algo que era contra a vontade de Deus e Deus permite as cruzes. Isso é um pagamento, uma citação. Se a alma me responde com a resignação à minha vontade, se ela aceita a cruz, com o agradecimento, com a adoração às minhas santas disposições, imediatamente nos pomos de acordo. Ela fez algo que é contrário à vontade de Deus. Deus manda a cruz, vem uma consequência, às vezes até desse ato que ela fez. E ela aceita e fala, tá, eu aceito. O que eu fiz realmente merece que eu passe por essa humilhação. É justo que eu passe por essa humilhação porque eu fiz algo errado. E reconhece, e se resigna, imediatamente se coloca de acordo com Deus, e a alma evitará muitos inconvenientes, como ser convocada novamente, colocar advogados, fazer julgamento e sofrer a condenação do juiz e perder a vida eterna. Com apenas responder ao encontro com a resignação e com o agradecimento suprirá tudo isso. Olha só. Responder com resignação e agradecer a Deus. Eu aceito, Senhor. Eu aceito porque eu fiz coisa errada. E eu agradeço por isso que eu estou passando, porque eu vou aprender. E a pessoa aprende. Nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais eu vou fazer isso porque o que eu sofri por causa disso que eu fiz, eu aprendi a nunca mais fazer isso. Obrigada por me ensinar. Porque a cruz lhe será intimatório, advogado e juiz, sem necessitar de outra coisa para tomar posse do reino eterno. Mas se não aceitas essas intimações, pense você mesma, em quantos abismos de desgraça, de problemas se mete a alma, e qual será o rigor do juiz ao condená-la, não ter aceitado a cruz por juiz.
a qual é muito mais moderada, mais compassiva, mais inclinada a enriquecê-la, em vez de julgá-la, mais atenta em embelezá-la do que a condená-la. Então, o problema é a pessoa não aceitar a cruz. Não aceitar, não ser humilde, não aceitar. Realmente eu fiz coisa errada, eu não devia ter feito isso. Eu aceito agora essa humilhação. O problema é esse. Mas eu creio, Senhor, que a pessoa vai, esse é o vale benéfico que a gente produz, vai fazer as almas entender isso e viver e aceitar a cruz. Aceitar o sofrimento que veio das escolhas da própria pessoa. Então é isso. Então, esse trecho de hoje é o 16:15, 16 de agosto de 1923. A razão pela qual Jesus quer que a sua vontade seja feita é para encontrar ocasião e meio de poder dar sempre. Então, eu já tinha lido uma parte, foi assim. A Luísa estava assim: porque o bendito Jesus tem tanto interesse, quer e ama tanto que se faça a sua vontade, que glória pode receber quando uma pobre e vil criatura cede seu querer em sua altíssima, santíssima e amável vontade? Enquanto isso pensava, meu Jesus gentil me disse: minha filha, queres saber? Porque é tanto o meu amor e a minha suprema bondade, que quando a criatura faz minha vontade e obra porque eu quero, lhe dou do meu. E para lhe dar sempre do meu, quero que faça minha vontade. Portanto, toda a razão e interesse pelo qual quero que faça minha vontade é para encontrar ocasiões e meios para poder dar sempre. É meu amor que não quer estar quieto, quer sempre correr, voar para a criatura. Mas para fazer o quê? Para dar. E ela, com fazer a minha vontade, se aproxima a mim e eu a ela. E eu dou a ela, eu dou e ela toma. Então é assim, eu quero fazer a vontade de Deus. Chegou esse convite para mim, eu pergunto: Senhor, é a sua vontade? É isso que o Senhor quer mesmo? Se for, eu vou. Eu vou por quê? Porque eu sei que o Senhor vai me dar. Porque eu sei que o Senhor vai fazer em mim. Entenderam? Assim, ó, veio um convite, uma proposta. Aceita essa responsabilidade? Eu olho para Jesus. É isso que o Senhor quer? Esse convite é seu? É o Senhor que está fazendo esse convite? Porque eu sei que se é o Senhor que está vindo, que está me chamando, que quer que eu esteja nesse lugar, eu vou tranquila, mesmo sentindo medo, né? Mas eu vou enfrentar isso. Eu sei que eu vou conseguir. Por quê? Porque o Senhor vai me dar a sua vontade. Porque o Senhor vai me dar do seu. Eu não tenho sabedoria, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho inteligência, eu não tenho nada. Mas se o Senhor está me chamando, então eu vou, porque eu sei que eu vou receber tudo de ti, que o Senhor vai me deixar caminhar sobre as águas. Eu não tenho poder de caminhar sobre as águas, mas se eu olhar para o Senhor e o Senhor me der a capacidade, eu consigo caminhar sobre as águas. Aí eu vou. Se é o Senhor que está lá, como Pedro falou, se és tu, Senhor, então me manda caminhar sobre as águas. Se é o Senhor que está lá, eu vou. Nesse convite, eu vou. Mas se não for, eu sei que não vai dar certo. E eu não vou. Aí eu não vou, não. Aí vocês podem ter certeza que eu falo não, não e não e não milhares de vezes. Porque eu sei que Jesus não vai estar lá. Se não é a vontade dele, eu não vou. Eu vou com as minhas próprias forças? Eu vou falar: Jesus, dessa vez você pode ficar aí que eu vou sozinha, tá? Porque eu quero aquele cargo. Eu não vou deixar de ir de jeito nenhum. Não importa o que você está falando. Não importa a sua vontade. Eu quero aquele cargo. E cresce o olho. Poder, dinheiro, glamour. Eu quero aquilo ali. Senhor, se o senhor quiser ir, vamos comigo que é melhor, né? Mas se eu não quiser ir, pode ficar. Eu vou sozinha, com a minha própria vontade, com as minhas próprias forças, com a minha própria sabedoria e inteligência. Ah, ai de mim. Coitada dela, se for. Meu Deus, coitada dela se ela for sozinha. Nossa, não aguenta nada. Não aguenta nada, não vai nada, não vai. Meu Deus do céu, uma tragédia sem tamanho, se eu for sozinha. Vou não. Eu só aceitei porque eu entendi que é a vontade de Deus e que Ele vai comigo. E que eu vou tomar dele tudo. Força, sabedoria, amor, tudo dele. Que não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Não quer dizer que eu vou ser perfeita, não é isso. Os problemas vão continuar acontecendo, as pessoas podem continuar do mesmo jeito que elas são,
mas eu tô ali para fazer a vontade de Deus e Ele vai estar comigo. E muitas coisas que eu vou fazer, minhas atitudes não vão agradar a todo mundo. Eu não vou conseguir agradar todas as pessoas, assim como Jesus não agradou. Se Ele não agradou, também não vou agradar todo mundo. Então, eu deixo Deus vir com todo o amor, que Ele fala, o amor dele não quer estar quieto, quer sempre correr, voar para a criatura. Para dar. E ela, com fazer minha vontade, se aproxima a mim e eu a ela. E eu dou a ela e ela toma. Né? É Ele que quer, eu vou atrás dele. Ele vai me dar tudo que eu preciso. Isso para tudo que a gente for fazer. Cada respiração. Em vez disso, se não agir para fazer a minha vontade, fica longe de mim, tá vendo? É isso, ó. Jesus, eu sei que o Senhor não quer que eu vou, mas eu vou assim mesmo. Eu entendi que não é para eu ir, mas eu vou assim mesmo. Já pensou? A maioria das vezes a gente faz isso. A maioria das almas fazem isso, não querem saber qual é a vontade de Deus. Vai, não importa, eu só quero dinheiro. Eu só quero promoção na carreira. Não importa se Deus quer, se não quer, nem lembra de Deus. O filho da divina vontade não dá um passo sem perguntar para Deus. Em vez disso, se não agir para fazer minha vontade, fica longe de mim, fazendo-se como estranho a mim, e, portanto, não pode tomar o que gostaria de lhe dar. E aí vai agir com a cabeça dela, vai fazer as coisas do jeito dela, e vai virar uma confusão. E se eu lhe quisera dar do meu, lhe seria nocivo e indigerível, porque seu paladar tosco e contaminado pela vontade humana não o deixaria gostar ou apreciar meus dons divinos. Portanto, todo o interesse é porque quero dar sempre o meu. Todo o interesse que ele quer que a vontade dele seja feita é que ele quer dar para a criatura ele mesmo. Ele quer que eu me aproxime dele, do que ele quer, e ele que vai fazer em mim tudo o que eu tiver que fazer. Quanto à minha glória, foi essa última parte que ficou faltando. Quanto à minha glória, é a mesma glória minha a que recebo através do obrar da criatura que faz minha vontade. É uma glória que desce do céu e sobe de novo diretamente aos pés de meu trono, multiplicada pela vontade divina exercitada pela criatura. Em troca, a glória que me podem dar aqueles que não fazem minha vontade, se acaso houvesse alguma, seria uma glória estranha a mim, que muitas vezes chega a me dar náusea. Muito mais que com obrar para fazer minha vontade e com lhe dar eu do meu, ponho juntas nossa obra. Nessa obra, minha santidade, minha potência e minha sabedoria. A beleza de minhas obras, um valor incalculável e infinito. Poderia dizer que são frutos de meus jardins, obras de meu celestial reino, glória de minha família e de meus filhos legítimos. Portanto, como não poderiam me agradar? Como não sentir a força raptora de meu supremo querer naquela obra da criatura, que só trabalha para cumprir minha vontade? Oh, se todos conhecessem o bem dela, não se deixariam enganar pela própria vontade. Então vamos lá meditar essa última parte, né, do trecho. Que a Luísa fez 2 perguntas para ele, né? A Luísa fez 2 perguntas. Por que o bendito Jesus tem tanto interesse, quer e ama tanto que se faça a sua vontade? Aí ele respondeu: porque a criatura, quando vai fazer alguma coisa que é da minha vontade, eu vou com ela junto. Eu vou fazer, ela vai receber do meu para fazer. Eu que quero fazer. Então eu vou dar todos os elementos para ela fazer o ato que eu quero. Ela vai assumir uma nova responsabilidade, ela vai respirar, o coração dela vai bater, ela vai pensar, ela vai falar, ela vai trabalhar, ela vai lavar a louça, ela vai amar, ela vai perdoar, ela vai ensinar, ela vai caminhar. E ela vai porque eu quero, então eu vou colocar a minha vontade, eu vou colocar a minha sabedoria, a minha potência, a minha força, as minhas palavras, os meus pensamentos. Ela vai ensinar, ela vai falar da minha vontade, então eu que vou dar para ela os elementos, porque é a minha vontade que ela fale. Então eu vou dar tudo o que ela precisa, porque não é uma obra dela, é uma obra minha. E se é uma obra minha, eu que vou fazer, usando a boca dela, usando os pés dela, usando as mãos dela. E isso para tudo que a gente for fazer. Então, aí ele vai dar o dele, a santidade dele.
ela vai sofrer, eu vou permitir que ela sofra uma dor. Eu que permiti, eu que quero sofrer, então eu vou dar para ela a força para ela suportar a dor. Tudo é a ele. Então, se ele que quer, ele vai dar tudo. É ele que vai estar sofrendo em você, é ele que vai estar falando, é ele que vai estar caminhando, é ele que vai estar trabalhando. Então é isso, a primeira pergunta foi essa. É porque ele quer dar, ele quer agir, ele quer falar na sua boca, ele quer caminhar nos seus passos, ele quer que você ame com o amor dele, ele quer que você faça tudo com ele. Você não é nada, ele é tudo. E aí ela perguntou, a outra pergunta, que glória pode receber quando uma pobre e vil criatura cede seu querer em sua altíssima, santíssima e amável vontade? Que glória que Deus vai receber disso? De uma criatura pobre, miserável, que não tem nada, deixar a divina vontade reinar e Deus fazer tudo no ato dessa criatura? Aí ele vai responder. Aí ele respondeu, quanto à minha glória, é a mesma glória minha a que receba através do obrar da criatura que faz minha vontade. A mesma glória que ele recebe quando ele mesmo, nele mesmo, faz um ato, ele recebe quando ele mesmo, na criatura, faz um ato. Iguala os atos. Porque não é um ato humano, é um ato divino usando o humano. Ele está falando, só que usando a boca de uma criatura. Ele está trabalhando, só que usando as mãos de uma criatura. Ele está andando, usando os pés de uma criatura. Ele está palpitando o coração, só que usando o coração de uma criatura. Ele está pensando, só que usando a mente de uma criatura. E ele tem que se restringir no ambiente, no ambiente da criatura, na limitação da criatura. E ele fala que, em outros trechos, ele fala que ele tem que amar mais. Que o amor dele tem que transbordar mais. E o que ele mais ama é amar. Tipo assim, né? Ficou redundante essa frase, mas o que Deus mais ama é amar. O que Deus mais quer fazer é amar. O que ele é amor, ele quer amar. Se ele tem como uma necessidade de amar. E quando ele vai trabalhar nas mãos de uma criatura tão pequena, tão miserável, ele tem que amar mais, ele tem que se desdobrar, entendeu? Se restringir. Ele, quando vai fazer algo nele mesmo, ele é grande, ele não tem limites. Mas quando ele vai amar através de uma criatura, quando ele vai trabalhar usando mãos, carne mesmo, ele tem que se restringir. E isso é mais amor ainda, ele tem que se aniquilar, se sacrificar mais ainda. E aí ontem o padre falou uma coisa linda na missa. Ele falou assim, Jesus na Eucaristia é a aniquilação máxima. É o máximo da humilhação, da aniquilação. Ele se tornar alimento. Ele se tornar alimento. Que não existe, não teria como ele se dar mais do que se tornando o próprio alimento, o nosso próprio alimento. Não tem como ele se dá mais do que isso, entendeu? Tipo assim, ele dá ele mesmo. É o máximo, ele dá ele mesmo. E ele quer dar a vontade dele, ele está dando ele mesmo. Não tem o que mais ele dá do que ele mesmo. Só que restringido numa criatura. Então, a glória que ele recebe é a mesma glória dele nele mesmo agindo. Da vontade dele nele mesmo, que é natural. E a vontade dele agindo na criatura, que é por graça. Ele tem que se restringir naquela criatura e fazer um ato. Ele, por exemplo, nele mesmo ele faz um ato de criar o sol que a gente vê. E agora na gente ele vai criar um ato, ele vai fazer um ato de trabalhar, de lavar uma louça, de respirar. Mas é ele. Não deixa de ser grande, não deixa de ser infinito, não deixa de ser perfeito, não deixa de ser amor, não deixa de ser luz. É ele, a vontade dele, só que numa criatura. E ele se derrama em amor. Ele se restringe, ele tem que fazer um esforço maior, tipo assim, um sacrifício, amar mais ainda para poder caber ali, se restringir na criatura limitada. Isso é amor demais. Então ele recebe a mesma glória. É uma glória que desce do céu e sobe de novo diretamente aos pés de meu trono. Porque é ele mesmo na criatura. Ele vem na criatura para fazer o que ela está fazendo. Multiplicada pela vontade divina exercitada pela criatura. A divina vontade desce numa criatura, faz um ato e sobe de novo para o céu.
É a vontade divina que sai do céu e vem trabalhar na criatura. É muito incrível, a gente não sabe nem dimensionar direito, é muito grande. Em troca, a glória que me podem dar aqueles que não fazem minha vontade, se acaso houvesse alguma glória, seria uma glória estranha a mim, que muitas vezes chega a me dar náusea. A pessoa faz as coisas com a própria vontade dela, fala que é para Deus. Eu faço por Deus, eu trabalho por Deus, eu tá fazendo por Deus, mas não é a vontade dele. Ela não entende qual é a vontade dele. A pessoa não entende qual é a vontade dele e oferece coisas para ele que ele não quer. Porque não sabe o que ele quer, não conhece o que ele quer. Não se aproxima dele e pergunta: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é a sua vontade, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor quer que eu decida? Como o Senhor quer que eu ame? Como que o Senhor quer que eu perdoe? Como que o Senhor quer que eu trabalhe? Como que o Senhor quer que eu sofra? Não, a pessoa não pergunta, ela faz da cabeça dela, com a própria vontade dela. E muitas vezes chega a dar náusea a Deus porque ela pensa que está fazendo uma coisa, ela não tem a intenção de fazer, de ofender a Deus, mas também não faz o que ele quer, não entende o que ele quer. Então, por exemplo, as pessoas estão, vamos pensar que a igreja está falando tanto de defender não ter sacrilégios, por exemplo, na igreja, que as pessoas têm que receber eles estão fazendo falando muito, por exemplo, daquele vídeo daquela moça, do bispo que deu a comunhão, não quis dar a comunhão na boca da moça que estava ajoelhada. E aí todo mundo fica falando: nossa, mas é um sacrilégio, a gente tem que defender a Eucaristia, tem que defender a igreja, porque a igreja está assim, está assada, isso não pode acontecer e tudo. Então a ideia, a vontade deles é defender a Eucaristia, defender Jesus. Só que eles estão fazendo de um jeito que Deus não quer, que é espalhando intriga, falando mal do bispo, colocando as pessoas contra o bispo, falando que ele é ruim, que ele está fazendo errado, que não pode fazer isso. Então estão espalhando a intriga, instigando as pessoas a desobedecer o bispo, a desrespeitar o bispo. Deus não quer isso. E elas pensam, e na cabeça delas estão defendendo o sacramento da Eucaristia. Só que estão defendendo de uma forma que Deus não quer. Que está instigando as pessoas a desobedecer, a se revoltar contra o bispo. Até ter gente que tem ódio. E fala, e mas ele não podia fazer isso. Tá nos documentos da igreja que a pessoa pode receber a Eucaristia do jeito que ela quiser. Tudo bem, tá mesmo. Mas do jeito que estão fazendo, tá sendo agradável a Deus? É o que uma vez Jesus me falou. Ele me mostrou assim, é como se fosse assim, ó. A pessoa, ela quer me agradar. Ele deu um exemplo assim: eu sou um pai que eu tenho muitos e muitos filhos, muitos. E tem filhos que moram pertinho de mim, que estão comigo, que não desgruda de mim, que está o tempo todo perto de mim. Então, esses filhos que estão perto de mim, eles sabem exatamente o que eu estou passando, quantos anos eu tenho, pensa num pai mesmo da terra. Ele me mostrou assim, a imagem de um pai da terra. Um pai aqui na terra, para vocês entenderem. Tem um pai que tem muitos filhos, ele mora numa casa gigante. Tem filhos que estão com ele em casa, que amam demais esse pai. O pai não pode respirar que o filho está lá. O que foi? Pai, o que o senhor quer? O senhor está bem? Vamos conversar? Que conversa o dia inteiro com o pai abre o coração, fala de tudo que ele sente, de tudo que ele pensa, tudo que ele deseja. Abre o pensamento para esse filho é igual um chiclete, não sai de perto dele. E tem outros filhos que são mais velhos, que saíram de casa e estão longe do pai, estão longe de casa. E só liga de vez em quando para saber como que o pai tá, e vai lá uma vez por ano para visitar o pai. Aí beleza, vai ter o aniversário do pai. E os filhos vão fazer uma festa para o pai. Uma festa para o pai, levar coisas para o pai, presentes para o pai. Aí os filhos que estão longe, como eles não estão em contato com o pai todo dia, eles vão da cabeça dele levar presentes. Aí levam, e aí vai fazer uma festa, eles levam comida para fazer o café da manhã. Aí leva bolo de chocolate com cenoura, leva biscoito de chocolate, leva os doces mais requintados. Vai numa panificadora, assim, numa casa de confeitaria, daqueles doces mais lindos, torta holandesa, as coisas mais chique.
e leva para o pai. E os filhos que estão lá perto faz salada de fruta, água de coco, tudo muito natural, porque o pai está doente, ele está com diabetes. Então, os filhos que estão lá perto sabem exatamente o que o pai pode comer. O pai foi no médico, o filho foi junto, o médico passou todas as orientações ao seu pai, ele está doente, está com diabetes, então ele não pode comer doce, ele não pode comer muita gordura, a dieta dele está bem restrita. Então, se for fazer alguma coisa para ele no aniversário, pode fazer frutas, pode fazer um bolo de banana sem açúcar, com aveia, só ovo, aveia, banana e canela. Esse ele pode. E cacau puro, que ele gosta de chocolate, pode colocar o cacau puro. Uma excepcionalidade, só numa festa. Beleza, então vamos fazer isso, pai. O senhor vai fazer seu aniversário, vamos fazer um aniversário, e o senhor vai fazer. Eu vou preparar todas essas comidas gostosas que o senhor pode comer. Aí chega na hora da festa e os filhos que estão longe vêm também se unir, né, e fazer a festa. Aí quando chega com as coisas, aí os filhos falam, gente, mas o pai não pode comer isso, vocês não sabem, vocês ligam para ele tão pouco, vocês não querem nem saber dele, ele só quer receber a mesada dele, todo mês a mesada na conta já tá bom, né? E vocês não querem saber dele, vem aqui uma vez por ano, vocês não sabiam que o pai tá com diabetes? Que ele tá com um problema seríssimo, que se ele comer isso aí, ele pode até morrer na mesma hora. Então, infelizmente, a gente vai deixar isso aqui só de enfeite, porque ele não vai comer nada. Ele não quer. Ele não pode comer essas comidas. Se você estivesse ligando para ele, se você estivesse aqui toda semana, vocês iam saber. Mas vocês não sabem, então vocês estão oferecendo coisas para ele que ele não gosta. A intenção de vocês foi a melhor, foi muito boa a intenção. Ele aceita, ele vai aceitar a intenção de vocês, eu tenho certeza, mas comer ele não vai comer, ele não vai aceitar essa comida não, porque ele não pode, eu mesmo não vou deixar ele comer. Aí então é a mesma coisa, os filhos que estão longe de Deus fazendo suas próprias vontades, não conhecem o coração de Deus e oferecem para ele coisas que ele não quer. Mas a intenção pode ser até boa. A pessoa está fazendo isso, defendendo a Eucaristia, espalhando esses vídeos, não é com a intenção de ofender a Deus. É muitas vezes de defender a Eucaristia, mas estão defendendo com a própria vontade e está ofendendo. E Deus não quer, ele tem náuseas, porque está espalhando ódio. Então é um exemplo, assim, para a gente entender o que seria isso. É difícil a gente entender, né? Como que a pessoa vai estar oferecendo para Deus e ele vai ter náuseas? Outro exemplo, a pessoa que reza só orações vocais, que tem oração, o diário de orações todo dia. E aí deixa de ouvir a voz de Deus. E por exemplo, às vezes, você está no seu horário de rezar, seu esposo está querendo falar com você. Seu esposo está chorando por dentro. E homem, às vezes, ele não consegue se expressar, ele guarda muita coisa. Ele não abre o coração. E às vezes ele está sofrendo e ele não fala. E Deus vai lá e te fala, vai lá conversar com seu esposo. Você larga, você não vive para você. Você vive para Deus, você vive ouvindo o que Deus quer a cada instante. Você não tem planos. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Você não planeja nada. Você não planeja. 8 horas da noite é minha oração e pode o mundo se acabar, que eu não deixo de rezar o meu texto, não deixo de rezar o que eu tenho que rezar. O mundo pode estar se acabando, mas aí acontece uma coisa, seu esposo está chorando. E aí, essa semana mesmo aconteceu isso, com essa história que eu contei. Hoje mesmo meu esposo estava precisando conversar comigo, ele queria me ajudar, ele queria me apoiar, ele queria falar coisas comigo que Deus queria falar através dele. E no dia que eu contei que eu ia receber essa responsabilidade, que eu fiquei nervosa, ele falou comigo uma coisa que me deixou mais nervosa. Que ele falou assim, tá, já que você vai assumir essa responsabilidade, eu vou sair do meu emprego. Eu vou sair do meu emprego e vou trabalhar em casa. Eu vou ficar trabalhando, operando a bolsa. E eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu falei, nossa, Marcelo, mas espera, calma um pouco, eu nem assumi ainda. Eu sei que você... Ele falou, não, porque meu trabalho é muito estressante. Eu falei, tá, eu sei, mas espera um pouco. Vamos esperar as coisas ficar no lugar. E aí ele falou assim comigo hoje, ele falou assim, Michele, eu sei que eu te deixei mais nervosa ainda no dia que eu falei isso, mas eu queria te testar. Eu queria te testar. Não foi por maldade, mas eu queria te testar. Mas pode ficar tranquila que eu não vou sair agora. Eu sei que eu penso, eu tenho planos de sair, de trabalhar em casa. Eu falei, sim, meu amor, eu sei que você tem, só que eu fico muito preocupada com esse negócio de você só ficar na bolsa.
eu não sei, eu fico insegura. E assim, vamos amadurecer essa ideia. Você é tão inteligente, você faz uns trabalhos para as pessoas que é tão valioso, que ele trabalha com informática e ele tem uma empresa de serviço, assim, à parte, que ele ajuda as pessoas a automatizar processos. Então, o que a pessoa faz, por exemplo, em 20 dias, ele consegue colocar numa planilha, ele consegue fazer um BI para a pessoa fazer em 5 minutos o trabalho dela, para ajudar, para otimizar o processo. Eu falei, nossa, você pode ajudar tanto as pessoas, por que você vai ficar na frente de um computador operando a bolsa? Eu acho que a nossa vida aqui é para ser serviço, a gente é como Deus, servir, caridade, doação. Então eu fico preocupada, que você vai... Será que é realmente essa missão sua aqui na Terra? Fala para Deus, pensa direitinho, porque você pode tanto doar para as pessoas. Aí ele me explicou, não, mas não é assim, não é bem assim que você está pensando. Eu sempre estou me doando, conversando com as pessoas, ajudando as pessoas, mesmo que eu estou mexendo na bolsa, eu estou em grupo de pessoas. Ele me explicou lá um monte de coisa, eu falei, tá. Mas ele falou assim, e ele precisava falar isso comigo, que ele tinha feito isso como um teste, porque ele ficou preocupado. Então Deus colocou no meu coração hoje de manhã, quando eu acordei, eu nunca chamo meu esposo. Eu sempre acordo, eu acordo bem mais cedo e vou trabalhar e deixo ele dormindo, porque ele dorme mais tarde e ele sai mais tarde, então ele pode dormir mais tarde um pouco. E as crianças ficam dormindo, eu saio caladinho, não falo nada para ninguém. Só vou lá, cubro meus filhos, abençoo eles e saio. E aí hoje Deus colocou no meu coração, convida ele para tomar café da manhã com você. Convida ele. Foi muito importante a conversa que a gente teve no café da manhã. Eu senti claramente que Jesus queria que a gente tivesse essa conversa, porque ele queria falar comigo e eu também queria falar com ele. Eu não tive tempo de conversar, porque minha casa ficou cheia de gente, eu fiquei doente, fiquei de repouso e a gente não conversou. E hoje de manhã Jesus foi falando, fala para ele, chama ele para tomar café com você. E a gente foi conversar. Então, você fica assim, fazendo o que é para a glória de Deus, porque na minha cabeça eu poderia pensar assim, não, eu não vou chamar ele tomar café comigo, que eu vou me atrasar, não, eu tenho compromisso, eu tenho que estar no meu trabalho tal hora, eu tenho que fazer a escolinha da Divina Vontade, então eu não posso sair mais tarde, eu não posso tomar café com ele, porque, entendeu que eu ia ter a minha própria vontade, eu ia entregar para Deus algo que ele não queria, Deus queria que eu conversasse com ele, que eu tomasse café com ele, uma coisa simples. Mas que você fica livre, sua mente sempre está vazia, esperando a vontade de Deus. Deus é que vai te guiar. Mas não é assim que você fica assim nervosa, ansiosa, esperando Deus falar alguma coisa. Não, é algo que já vem automático, é como se você tivesse ligado a sua mente na de Deus automaticamente. O pensamento que vem é o pensamento de Deus, não é o seu. É o pensamento divino, Deus que fala o que Ele quer. Naturalmente, a sua mente sempre está livre, o seu corpo sempre está livre para servir a Deus, para fazer o que Ele quer. Então, Ele tem liberdade para falar com você, para fazer a vontade dEle, você vai lá e faz, e você não tem planos. Eu não tenho planos. O plano é o de Deus, não o meu. Então, muito mais que o obrar para fazer minha vontade. Não, peraí. Aí ele fala assim, muito mais que com o obrar para fazer minha vontade, e com lhe dar eu do meu, ponho juntas nessa obra minha santidade, minha potência e minha sabedoria. A beleza de minhas obras, um valor incalculável e infinito. Poderia dizer que são frutos de meus jardins, obras de meu celestial reino, glória de minha família e de meus filhos legítimos. Portanto, como não poderão me agradar? Como não poderão agradar ao Senhor se é Ele mesmo que pediu e você vai fazer com Ele? Ele abriu o coração para você e falou o que Ele quer. E você vai lá fazer exatamente o que Ele quer. Como que Ele não vai se agradar? Ele abriu o coração e disse qual é a vontade dEle, o que Ele deseja. E você faz exatamente o que Ele deseja com a santidade dEle, com o poder dEle, com a força dEle, com a sabedoria dEle, com o amor dEle. Como não pode agradar? Se é Ele mesmo que está fazendo. Se é algo que saiu dEle. Se é parto dEle. Como não sentir a força raptora de meu supremo querer naquela obra da criatura que só trabalha para cumprir minha vontade? Como não sentir a força? A criatura rapta o Criador. Porque ela só trabalha para cumprir a vontade de Deus. Senhor, estou aqui mais um dia para cumprir a sua vontade. E tudo o que eu fizer, eu quero fazer somente para a sua vontade. Eu quero fazer com a sua santidade, com a sua sabedoria, com a sua beleza, com a sua força, com o seu poder. São coisas suas, não minhas. Como não agradar? Ó, se todos conhecessem o bem dela,
não se deixariam enganar pela própria vontade. Se todos conhecessem o bem da divina vontade, não se deixariam enganar pela própria vontade. A nossa vontade humana nos engana. A gente acha que está fazendo coisas incríveis para Deus, rezando com hora marcada, indo todo dia na igreja, sei lá, fazendo qualquer coisa que é da sua cabeça. Você acha que você está fazendo coisas incríveis, mas às vezes não. Às vezes não está agradando Deus, o jeito que você faz. Tem que saber exatamente o que Ele quer. Michele, mas como que eu vou saber exatamente o que Deus quer? O livro do céu. O livro do céu vai conectar sua mente com a mente divina. Você vai se tornar uma habitação divina. Deus que vai morar em você com a vontade dEle. É Ele que faz tudo. A gente não tem capacidade de fazer nada. É Ele que faz tudo. É Ele que vem habitar e te falar. Você só tem que querer e se esforçar para estudar e entender. E ser constante nisso. E aí Ele vai falar. E é isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Amém.